Esperando o pessoal entrar. E boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E aí, Jeane, Henrique. Aí, João, entrou rápido. Aguardar o João entrar. Aí, João. E Lucas? Beleza? Poxa, que oportunidade boa, cara, porque a gente não acha tempo nunca, né? Pois é, pois é. De antemão, pô, obrigado aí por aceitar o convite. Eu que agradeço, cara, você ter lembrado aí. Não, muito bacana, realmente já são muitos anos, né, Lucas, que nós estamos trabalhando juntos, né? Pois é. Semana que vem completa 5 anos, né, cara? Bacana. 5 anos, né? É. 5 anos. Eu não sei se nós começamos a nossa parceria logo no comecinho, né? Bem quando você estava antes do Prêmio Shell, eu acho até, não sei, não me lembro. Foi. É, né? O início da nossa parceria, eu conheci a OEF quando eu estagiava na Vide Verde, antes de Eu começar o lembro, é. ciclo orgânico. Uhum, uhum. Daí, logo quando comecei o ciclo orgânico, no início, para revestir os baldinhos que a gente coletava, eu usava jornal, fazia tipo uma dobradura de jornal, e aí Eu eu lembro. coletava. Só que aí era uma missão, né? Assim, cada cliente, cada coleta que a gente fazia, perdia ali uns 3 minutos para fazer dobradura de jornal, e o negócio vazava, não funcionava bem. Aí, logo no início mesmo do ciclo orgânico, a gente já entrou em contato e começou a usar os saquinhos aí. É importante, cara, assim, também para você se posicionar um pouquinho, nós também estávamos no começo ali, Lucas. Se você está fazendo 5, nós fizemos 6 agora em fevereiro, né? Então, estamos juntos, né? Foi, na verdade, a Eco tem muito para te agradecer, porque é impressionante como o seu projeto serviu de inspiração para tanta gente no Brasil, né? Como a sua educação a respeito dos resíduos orgânicos fez evoluir bastante a nossa sociedade, né? Então, bom, sem dúvidas, temos muita coisa para continuar fazendo ainda pela frente, né? Ô, João, queria pedir para você começar se apresentando, né, e contando um pouco da UEP, ciclo orgânico. Pois Acho que a não, maioria já conhece, mas tem muita gente que talvez não conheça. E tá bom. conta um pouquinho da UEP. Falhou um pouco, tá falhando um pouquinho a sua transmissão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Pode Tá bom. mencionar. É. Então, Lucas, bom, eu de formação sou engenheiro de materiais, né? Venho me dedicando a minha especialização na década de 90 foi em polímeros, né? Eu trabalhei com isso durante 10 anos, a nível de plásticos de engenharia, polímeros técnicos, né? E ali por volta do ano 2002, mais ou menos, eu já entendia que ia dar um crash nessa situação de problemas de reciclagem mesmo da indústria de plástico, a falta também de interesse, né, da indústria de que se reciclasse, né? Naquela época ainda não se falava do problema de emissões, não se falava da importância das fontes renováveis de matérias-primas, mas no mundo já começavam a aparecer as empresas produzindo isso, levando uma proposta de fonte renovável de matéria-prima e que possa fechar o ciclo de vida de maneira sem impactar, né? Então, a UECO ela é uma empresa de engenharia de materiais que acabou entrando na área dos resíduos por consequência de objetividade de fechamento do ciclo de vida, o que nos permitiu aprender muito sobre tudo isso. Realmente, hoje, ninguém mais negligencia a importância, toda a comunidade acadêmica, globalmente, todos os esforços globais, né? Que envolve as questões de mudanças climáticas, né? Então, esse é o grande motivador da UECO. A UECO ela quer participar desse processo de transição que nós estamos de uma economia baseada no petróleo
para uma economia baseada na biomassa. Né? E a gente se dedica hoje muito, especificamente a aplicações, a produtos que já são muito antigos no mercado internacional. Né? O advento de sacos compostáveis para coleta de resíduos orgânicos é um negócio que já está no mercado internacional muito difundido há mais de 10 anos, talvez 12 anos já. Mas esse é um papel também nosso de colaborar, e a gente gasta bastante tempo com isso, impulsionando essa indústria da compostagem no Brasil inteiro. Né? Mas o nosso foco é trabalhar integrado na cadeia. Né? Então, desde da produção do bioplástico até o trabalho que envolve, na verdade, quem completa o fechamento do ciclo de vida, que honra o nosso propósito, são as empresas de compostagem. É a Ciclo Orgânico que realmente honra os nossos esforços de produzir esses materiais, né? Que daí sim a gente mitiga todos os impactos ambientais dessa cadeia produtiva. Pois é. O negócio que sempre chamou a atenção aí da UECO desde o início, acho que foi a tua preocupação de não só vender o saco, né, mas que garantir que o saco tivesse o destino da compostagem, né? Assim, podia estar vendendo de montão saco, copinho, mas sem a preocupação. Mas você sempre teve desde o início assim, cara, como é que você vai, para onde que vai indo, quem que vai coletar, para onde que está indo a compostagem, garantir que ele esteja indo para o local certo, né? Senão não faz sentido. Esse é o grande, vamos dizer assim, dilema, né? Porque a sociedade ainda não está sendo educada para isso, né? Então nós temos um papel de trabalhar junto nesse esforço de mudança cultural a respeito, né? E é lógico que as nossas motivações vão além, né? Compostagem é muito além de somente separar, eliminar o desperdício da cadeia de alimentos. Na verdade, você está muito ciente, né, que é a única maneira que nós temos de promover um solo fértil para a agricultura no planeta, né? E a gente sabe também que a nível de emissões, né, a primeira maior fonte são os combustíveis fósseis, né? Depois vem os agrotóxicos, os agroquímicos, né? Os nitratos, né, que explodiram lá, de amônia, que explodiram lá em Beirute, naquela catástrofe ontem, e que é a segunda maior fonte de emissões de CO2, por isso que a agricultura é tão penalizada, né, que são derivados de petróleo, tudo isso. E depois vem toda a indústria química, né, que usa subprodutos da cadeia de petróleo. E vem em terceiro, quase quarto lugar mesmo, resíduos sólidos urbanos. O advento da gente enviar resíduo orgânico para os aterros, né? É a terceira maior fonte de emissões desses gases que estão ocasionando as mudanças climáticas, né? Então, você mesmo tem esse esforço de calcular, né, fazer os cálculos de externalidades do impacto que você promove, né? E deve dar um número astronômico o que até hoje a Ciclo Orgânico conseguiu mitigar de emissões nesses 5 anos, né? Então, são centenas e centenas e centenas de toneladas de um gás chamado metano. Imagina o que é uma tonelada de um gás, né? Pois é. Centenas e centenas de toneladas de um gás que você deixou inibiu que fosse emitido, né? O que eu queria te perguntar, assim, né? A gente sabe que plástico é um problema, um baita problema ambiental, né? Mas traz para a gente um pouquinho dessa dimensão do problema que é o plástico e principalmente, né, do o papel que tem a sacolinha, né? Porque é um ícone, né, a sacolinha nessa história. Mas o fato é que, na verdade, a nossa sociedade se beneficiou muito dos plásticos, né? O que acontece é que, como eu falei para você, nós estamos nessa transição de uma economia baseada na biomassa para
e deixar para trás a economia do petróleo. Ou seja, o petróleo vai... Antigamente todo mundo pensava que o petróleo ia acabar um dia e nós temos que arrumar outra fonte de energia. E agora a gente sabe que 2/3 das reservas de petróleo conhecidas têm que ficar no chão. E muito rapidamente. Então, a indústria dos plásticos também consegue produzir a partir da biomassa, né? A gente não pode esquecer que o petróleo é uma matéria orgânica, né? Da decomposição justamente, né, durante milhões de anos de toda a matéria orgânica, toda a vegetação que foi enterrada com todos os animais e tudo mais, né? Isso fossilizou, né? E algum ponto ali nos anos 40, 30, né, a gente estava indo no caminho das fontes renováveis quando os Rockefellers nos Estados Unidos falaram, não, o negócio é petróleo. E daí o mundo descambou, é uma indústria que não vai querer largar de roer esse osso. Ela está prometendo agora uma questão de reciclagem efetiva, né? Porque os vidros, a gente sabe, são recicláveis eternamente. O alumínio também aguenta 1000 ciclos de reciclagem. O plástico não, ele aguenta poucos ciclos de reciclagem. Ele vai ocorrendo sempre um downgrade, ele vai sempre uma aplicação mais de menor valor agregado e você não consegue fazer um upcycling. Então, por isso que economia circular não é reciclagem, entendeu? Então existe a possibilidade, né, também já conhecida há muito tempo, de você pegar um plástico e voltar na molécula original e produzir um plástico de novo. E existe a mesma possibilidade para você produzir um PET. Todos esses polímeros que a gente tem, as poliamidas, os poliésteres, as poliolefinas, a gente tem também como produzir a partir da biomassa. Daí, quando você produz essa molécula inicial que vai virar o polímero, né, o plástico, se ela partiu de uma fonte renovável, ela sequestrou carbono, a planta fez fotossíntese, ela cresceu, então ela está sequestrando carbono para produzir plásticos. Ao contrário do petróleo, que a gente está pegando aquele petróleo que estava lá estocado há milhões de anos atrás e produzindo. Então, para produzir 1 quilo de PET, emite 5,8 quilos de CO2. Caramba. Por isso que a lei no Rio de Janeiro aí obriga que a sacolinha de polietileno, né, seja feita 50% de fonte renovável, o polietileno, e 50% de fonte fóssil. Para que, pelo menos, ela seja carbono neutro. Não é uma verdade, exatamente, né? Ela emite, né? Mas a indústria faz um pouco isso aí. A única coisa é que ela não vai ser biodegradável. O polietileno nunca jamais, em tempo algum, PET, nunca jamais, em tempo algum, vai se tornar biodegradável por causa da estrutura química da molécula do plástico, né? Então, são estruturas que não existem micro-organismos que quebram. Agora, existe uma categoria de bioplásticos que é chamada que ela é denominada bioplásticos compostáveis, né? Então, existem bioplásticos somente de fonte renovável, ela tem o seu benefício, porque ela sequestra carbono, o bioplástico, para ser produzido, enquanto o plástico de petróleo emite carbono para ser produzido. Mas o problema de reciclagem é o mesmo. E existem bioplásticos que possuem estruturas químicas que os micro-organismos, os fungos e bactérias existentes na natureza, existentes nos meios biológicos, são capazes de decompor, entendeu? Então, o que acontece é que, na economia circular, nós temos o ciclo técnico e o ciclo biológico, né? Os plásticos de petróleo estão aqui no ciclo técnico. Então, os bioplásticos estão no ciclo biológico, que é o mesmo ciclo onde se produz as fibras têxteis, papel, tudo que é derivado vegetal, os alimentos, né? Tudo que é derivado de vegetal que entra no ciclo biológico, né? E por isso que o bioplástico compostável, ele consegue fechar o ciclo dele sendo reciclado na forma de compostagem, através de compostagem, na forma de devolver o carbono para o solo, porque essa que é a questão, os nossos solos, a gente tem que introduzir carbono no solo, né?
Então, hoje já se sabe que você na sua calculadora de externalidade, você calcula de emissões de metano evitadas, né? É quase uma relação 1 para 1, né? Uma tonelada de resíduo orgânico que você desvia, né, do aterro. Mas quando você aplica o composto no solo, É maior ainda. ele vai sequestrar mais 10 toneladas num período de 7 anos, né? Que é o carbon farming, né? Então, é gigantesco o potencial como rota nossa, né? Como todas as outras somadas serão necessárias para que a gente ganhe tempo para se adaptar às mudanças climáticas, né? Nós estamos falando de conseguir um cenário estável no planeta antes de 2050, porque vai ser catastrófico. Na verdade, deveria ser antes, né? Mas Pois é. no andar da carruagem. Então, a indústria do petróleo, tudo que é de plástico, vai virar bioplástico. Somente os plásticos a indústria química fina, existe uma indústria química fina de produtos que só realmente do petróleo a gente vai guardar o petróleo para isso, o petróleo vai ser usado para química fina, né? Sim. O Pratique Consciente fez uma pergunta bacana, assim, né? Quando se fala em bioplástico, após a degradação, vai conter microplástico ou não, né? Acho que essa é uma pergunta interessante. Legal. Não, é muito interessante, porque o microplástico é um problema também agora gigantesco, que nós temos que se unir globalmente para isso aí, porque, infelizmente, ele entrou na microfauna marinha, né? O microplástico já está do plâncton, já está na base da alimentação da cadeia marinha, e foi uma negligência que aconteceu. A gente ainda tem poucos esforços, muita gente se unindo, discutindo o problema, mas ninguém conseguiu efetivamente partir de uma solução em escala disso aí, né? Mas o microplástico, ele acontece, tem esse problema que a gente conhece hoje no ambiente marinho, né? Nos cursos de rio, de lago e tudo mais, e oceanos, né? Mas ele também é muito grave na compostagem, por isso que essa pergunta é muito importante. Porque você compostar os resíduos com uma determinada contaminação de plásticos, aceitar uma contaminação de plásticos, esses plásticos vão se fragmentar, né? Existe uma coisa muito específica que eu acho que nós vamos falar mais tarde um pouquinho do que é biodegradável, do que é compostável, com certeza. Daí eu vou entrar num outro problema do microplástico, mas eu vou me ater agora na compostagem, porque realmente essa fragmentação, muita gente fala, vai passar na peneira e lá na peneira eu vou tirar. Você vai tirar o grosso, né? Mas Sim. você vai ter uma determinada... E o problema de ele virar o microplástico virar uma esponjinha de toxinas é o mesmo efeito que acontece nos oceanos de contaminação do solo. Você pode realmente danificar solos agrícolas admitindo isso, né? Então, os bioplásticos compostáveis, ele não vira microplástico. Ele vai ser decomposto, né, pelos micro-organismos ali, aquela superpopulação de fungos e bactérias, que nem você brinca, né, que você é o maior empregador do planeta, você tem bilhões de bactérias, eu sempre me lembro disso, né, trabalhando para você. E esse material, ele vai acabar quebrando ali na compostagem, pela ação dos micro-organismos. Na verdade, você cria o ambiente perfeito para eles trabalharem, né? E existe principalmente aquele fungo, o Actinomyceto, aquele fungo branco, né? Que a gente, quando olha para ele, né, vê a maravilha mesmo, assim, dessa superpopulação trabalhando ali. O actinomyceto, ele libera, quando ele vai fazendo a biodegradação, ele libera uma enzima chamada esterase. E a esterase é que é capaz de quebrar essas moléculas do bioplástico. E daí isso fica assimilável para microfauna toda ali existente, né?
E você vê que ele é mais rápido que uma casca de laranja, ele é mais rápido que... ele é muito atraente para os micro-organismos como estrutura, né? Pois é até interessante. Depois vou mostrar aqui. A gente separou várias coisas que a gente encontrou na compostagem, coisas plásticas, coisas de metal, que não deveriam estar na compostagem. É até interessante a gente trazer isso para quem está diretamente ali separando e compostando resíduos, a gente ficar mais atento. E é um desafio que todo mundo que faz compostagem, tem muita gente assistindo, passa, né? Como é que a gente reduz a contaminação no nosso orgânico? Tem algumas coisas que são campeões. E trouxe outras coisas assim que mostram a dificuldade de certos resíduos orgânicos em se decompor, que muitas vezes passam por mais de um ciclo ali na compostagem. Mas um negócio interessante, a gente tentou trazer um saco teu da Oeco em decomposição, né? Assim, depois que tu botou na leira, tira depois de uma semana para mostrar ele se desfazendo mesmo. É difícil, você não acha praticamente, porque é muito rápido. No primeiro revolvimento que a gente já faz na leira, a gente monta a leira hoje, vai fazer o primeiro revolvimento com uma semana, mais ou menos. Ele já se desfez, você já não acha. Você acha algum que ficou ali na borda da leira. É muito rápido. Vale a pena explicar um pouquinho também, porque tudo isso no mundo inteiro é uma indústria altamente desenvolvida e crescendo a taxas muito grandes, né? Mas numa base muito pequena comparado com o petróleo, toda a indústria do bioplástico. E também os investidores da indústria de bioplásticos também são empresas da área de petróleo, que nem a Braskem, que tem o bioplástico dela, o polietileno, né? Porque eles também estão prevendo que eles vão ter que achar outro caminho, entendeu? Então eles já estão criando subsidiárias nessa área. Só que existe um robusto sistema de certificação no mundo inteiro. Então, para embalagens compostáveis, existem 3 tipos de certificação, né? A certificação de compostável industrial, né? Industrial Composting, né? Ou Industrial Compostable, compostável em unidades industriais, que é mais ou menos processos como o seu. Não deixa de ser um processo industrial o seu. Né? Existem os bioplásticos que têm uma estrutura química que eles são home compostable, até em compostagem doméstica. O nosso é desse tipo. O nosso ele é industrial e home compostable. Então, mas ele não é para ser usado em vermicompostagem, né? Minhocários é outro processo de decomposição que existe. Existe a certificação também de materiais muito garantida, né? Que o material é soil biodegradable, ou seja, mesmo com baixa quantidade de micro-organismos, ele é capaz de se decompor mesmo enterrado. Depende do micro-organismo também, depende, se você enterrar na areia, não é a mesma coisa que enterrar num solo de floresta ou enterrar numa terra árida, né? Mas ele, em tese, e até existe a certificação de Marine Biodegradable, né? E agora aqui no Brasil a gente não tem nada disso, e daí que surge esse problema enorme, né? De entendimento, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com a palavra biodegradável, né? Quando nós falamos biodegradável, né, uma coisa que soa bem nas nossas mentes, né? Aparentemente inofensivo para o meio ambiente, né? Mas a gente não pode usar essa palavra sem falar em que meio e em que tempo. O plástico de petróleo, o PET, é biodegradável em 400 anos. Interessa? 400 anos? Não interessa, entendeu? Então, quando a gente fala que o material é compostável, significa que ele é biodegradável na compostagem. Ele está determinando o meio em que ele é biodegradável e está determinando o tempo que isso vai acontecer. Só que existem plásticos, como quase todo mundo conhece, aí chamados de biodegradáveis, muito apoiado por legislações, por leis, por tudo, no Brasil inteiro, por prefeituras, a gente não sabe muito bem como essas coisas proliferam, né? Que são aditivos químicos, né, que são colocados no plástico para que quando ele receba sol
né, receba UV, luz UV do sol, e ele é ativado e quebra o plástico em pedacinhos. Fragmento. Vou falar, se fragmenta. Então, para o leigo, né, uma molécula de um plástico é como se fosse um novelo de lã. Uma molécula só de um plástico. Imagina um novelo de lã todo enrolado, todo misturado. Assim, né? Aquilo é uma molécula de um plástico. Esses aditivos vão lá e quebram a molécula em 2 pontos do novelo, 3, 4 pontos, e fica aqueles pedaços grandes, né? Por isso que ele vira fragmentos de plásticos. Daí as empresas que produzem esses produtos clamam que depois que ele virou esse pozinho, fica legal para os micro-organismos, entendeu? Mas e como não tem certificação, acontece isso, né? Então, você mesmo, eu me lembro, muitas vezes você recebeu produtos e perguntou pra gente, né? Exatamente, ó. Esse aqui é o Esse aí exemplo. podemos Esse aqui falar. eu não sei qual que é a marca, mas foi um cliente que começou a comprar vários e vários e vários. Eu até... Passou um pouquinho, eu conheço... falou, cara, não está se desfazendo, não está compostando. Mas esse é um caso grave, né? Especificamente, esse material é bem conhecido mesmo, como você falou, né? E, na verdade, esse material é polipropileno, ele é plástico, que eles misturam 10% de amido de mandioca na composição do plástico, para dar essa textura meio diferente, que você já viu assim também, você já viu esses produtos aí antes de passar pela compostagem. Então, ele não tem essa estrutura química que os micro-organismos gostam, ou naturalmente precisam, né? Então ele não vai se decompor, ele não vai, jamais em tempo algum. A sua sorte é que ele não quebrou em pedacinhos, né? E foi parar no seu composto, né? Eu acho que ele tem tão pouca matéria orgânica que nem fragmentar ele não chega a fragmentar. Ele vai amassando Não chega. ali, mas nem fragmenta. Eu trouxe outro exemplo aqui para mostrar. Muita gente pergunta da escovinha de bambu, né? Essa aqui é compostável, só que ela demora no ciclo do processo. Não sei se vai dar para ver na live, mas os branquinhos lá são os carinhas que você falou, os actinomicetos, né? Eles estão tentando... começando... Mas isso é muito dependente da espessura, né? Então, por isso que hoje já existem outros tipos de certificação, Lucas, porque as certificações que são dadas são reproduções de testes laboratório que simulam um ambiente de compostagem ou de biodigestão, né? E por isso que você vai ver que a maioria deles, as normas técnicas falam em 180 dias. Mas o que adianta em 180 dias se o seu processo demora 90 dias? Né? Então, processos que nem o das mantas, né, que demora 60 dias. Então, ou seja, esse é um problema muito grande. Agora, está surgindo milhares de embalagens que são de fibras naturais, que são feitas de bagaço de cana, você deve ter visto isso aí por aí, um monte de gente trazendo, né? Então, o que acontece é que, na verdade, esse produto pode até compostar, entendeu? Só que ele tem uma substância fluorada que descobriram recentemente, né? Eu tive no congresso de compostagem agora nos Estados Unidos, no US Composting Council em janeiro, antes da pandemia, né? E o bioplástico é uma grande parceira da indústria de compostagem, né, no mundo, né? E lá é um cenário bem diferente, né? Você conhece bem, mas são 4.700 operações de compostagem agora nos Estados Unidos, né, atualmente, né? Aqui no Brasil, do tipo da Ciclo Orgânico e da Composul e outras empresas, são 32 no Brasil, né? Então nós temos um espaço assim sideral para crescer nesse sentido, né? Mas foi detectado agora esses compostos fluorados que são terríveis para a contaminação química do composto, entendeu? Então, não pode-se realmente acreditar num fabricante de um produto, né, no Brasil, enquanto realmente ou esse produtor realmente se responsabiliza
e consegue entender o que acontece e vai procurar adequar o produto dele, mas tá terrível, porque a palavra compostável que pouca gente falava há pouco tempo atrás, agora você vê que está na boca de todo mundo, tudo é compostável, tudo, entendeu? E isso é sério. E a gente não consegue. Eu tenho esforços há muitos anos tentando implantar, né, chamar a atenção do Inmetro, do IPT, do Senai, para criar um sistema de certificação para que tenha laboratórios aptos no Brasil, mas são esforços ainda sem resultados, cara. É triste, é. Ô, João, conta um pouquinho para o pessoal que fecha o ciclo com a gente e usa a tua sacolinha ali todo dia, da onde que vem, como é que é feito, até para a gente saber melhor assim, né, da onde que está vindo a sacolinha que o pessoal usa. Não, bacana, só para aproveitar e comentar a pergunta de um colega aí, né, justamente os chamado oxibiodegradáveis, né, são esses aditivos que são colocados nos plásticos para fragmentar um pedacinho, fragmenta ele e vira microplástico. Porém, eu queria assim, chamar a atenção de uma coisa bem específica para todo mundo que fica se perguntando sobre isso, né? Mas, pô, como é que isso acontece? A petroquímica não apoia isso. Se esses aditivos tivessem uma utilização ambientalmente correta, se fosse uma solução para os plásticos, a petroquímica já vendia resina aditivada, a Braskem já vendia, já produzia, ela é um monopólio no Brasil, todas as petroquímicas do mundo já vendiam plástico aditivado, acabou o problema, mas é uma fantasia que é criada pelas empresas que são transformadoras de plástico, que enganam os consumidores querem ser enganados, muita gente enganou os legisladores, né, e daí virou essa bagunça, né? Mas, falando sobre os nossos materiais, especificamente nessa categoria dos bioplásticos compostáveis, né? Como eu falei no comecinho, nós somos uma empresa de engenharia de materiais. O nosso verdadeiro negócio é esse. Existem muitos produtos que nós fabricamos que não são divulgados, são produtos específicos para clientes, embalagens de produtos. A gente tem desde embalagem para alimentos orgânicos, que você conhece o sítio do Moinho aí no Rio de Janeiro, né? Um grande parceiro nosso, é o primeiro produtor orgânico do Rio de Janeiro a adotar embalagens compostáveis para as hortaliças, né? E por sua vez, eu estava até lembrando que um dia que eu saí da Ciclo Orgânico, eu encontrei na rua um caminhãozinho na esquina da sua rua, um caminhão do sítio do Moinho. Entrega lá e daí eu entreguei umas amostras para mandar para eles, né? Porque e por isso que a gente virou fornecedor. Olha só como a nossa parceria vai além da... Mas enfim, nós produzimos materiais para impressão 3D, nós produzimos materiais, nós temos um foco de atender os que os nossos clientes precisam. Então, se nós temos restaurantes que compostam, esse restaurante pode oferecer um canudinho compostável para os seus clientes. Ele vai dar o tratamento adequado para esse canudo e não vai inibir essa situação que pode ser necessária, né? Além de outras aplicações, né, que existem em hospitais e muita gente que precisa do canudinho. O canudinho ele não é um grande vilão. A sacolinha já é questionável tudo isso, né? Mas enfim, o nosso negócio é formular os bioplásticos. Nós trabalhamos com biopolímeros que são do mesmo jeito que a gente tem PE, PVC, PET, PP, PS, né, que são esses plásticos todos que a gente conhece, né, de uso comum, né, são siglas internacionais. Em qualquer lugar do mundo, PET é PET, PVC é PVC, PP é PP, PE é PE, né? E a mesma coisa também nos bioplásticos, só que as siglas são diferentes. PBS, PLA, PHBH, PHBV, PHA, PBAT, né? São biopolímeros, né? E daí nós
formulamos, misturamos esses materiais junto com amidos, né? Pode ser de milho ou de mandioca, né? Porque o amido, ele é um bioplástico natural já, né? Sim. O amido, ele é uma molécula que ele é um bioplástico, do mesmo jeito que a gente também usa lignina, que é um resíduo da indústria de papel. A lignina é o material, é o que dá estrutura às árvores, né? Uma madeira rígida, uma planta forte, ela tem bastante lignina, né? E a indústria do papel aqui no Brasil, né? Mais específica a Suzano, papel e celulose, desenvolveu um bioplástico a partir desse resíduo, que era um resíduo da indústria de papel. Né? Então, o nosso esforço é esse, é combinar esses materiais, junto com, dando ênfase na utilização de resíduos agroindustriais, de fibras naturais também, né? E no caso da sacolinha, cada material nosso é desenhado para o propósito dele. Então a nossa sacolinha é uma sacolinha robusta, que ela foi desenhada para suportar peso, né? E para suportar resíduos orgânicos, que são muito úmidos, que são muito líquidos, né? E nesse sentido, digamos, ela cumpre um papel dentro dessa cadeia, porque ela é um grande facilitador para que a gente possa exercer essa separação dos resíduos orgânicos e também um grande facilitador para a gente dispor para a coleta, né? Uma coisa é como é que a gente separa, uma outra é como é que o que a gente usa para separar, e a outra é como é que você vai disponibilizar para a coleta, né? Então, ela envolve essas características. Então, nós desenhamos os produtos para funcionalidades conforme o produto, né? Conforme a aplicação, melhor dizendo, né? Pois é, para a gente faz uma grande diferença usar a sacolinha, né? A gente vê isso pela facilidade na questão da higienização do baldinho depois, né? Quando a gente não usa a sacolinha, agarra o orgânico, ele agarra no baldinho inteiro. Para você higienizar, você gasta muito mais água, muito mais esforço para limpar ele. Sim, e sim. a sacolinha ela tem esse papel ali de facilitar, né? E se a gente tivesse que coletar, levar todos os baldinhos para a gente lavar, entregar, a logística ficava inviável, né? Então, Lucas, e assim, eu tenho uma coisa que é o seguinte: a gente olha para a superfície de um baldinho, olha para a superfície de uma bombona, né? A gente não nota o quanto essas estruturas são porosas, os nossos olhos não enxergam o que é uma superfície, a gente vê como se fosse uma superfície perfeitamente lisa, né? E acontece que é um lugar que, ao longo do tempo, se você não higienizar corretamente, você vai vendo que ela vai impregnando, né? E ali é um habitat de micro-organismos desses patógenos, né? Então, precisa ter muito cuidado, né? Eu também receio muito, cara, pelos processos de compostagem, que não consegue garantir a questão de higienização do composto, né? Que consegue realmente manter a temperatura, e se você manter a temperatura é porque você criou realmente o ambiente para os micro-organismos, né, para depois entrar a macrofauna, fazer a fase termofílica, né, porque justamente são cuidados que a compostagem passa um pouco como se fosse muito natural, como se isso também não fosse muito importante, né? Então, você tem que eliminar bactérias termossensíveis, como os eumintos, como a salmonela, né? E muitas outras aí, que são patógenos perigosos, né? Então, ou seja, esse ganho que ele promove é também interessante, porque sempre há um balanço disso. Parece que lavar não tem custo, né? Entendeu? Então a gente tem situações, muita gente fala, nossa, mas poxa, né, custa tanto. Acontece isso, né? E daí, ou seja, opta por essa situação que, na verdade, tem um custo que às vezes você assimila, né? Ou teve que assimilar, continua assimilando muitas vezes, né? Para que o seu cliente não perca
as esperanças, porque a gente sabe da dificuldade dos negócios, né? E os resíduos orgânicos nunca foi uma despesa para grandes geradores, né? E agora que eles têm que compostar, que eles entendem tudo isso, né? Eles têm que assimilar um custo novo, né? Então... Ô, João, e mais que isso, acho que a questão do preço é um assunto importante da gente levantar, mas acho que quando a gente vê o custo do plástico convencional, né, sem ser o bioplástico, a gente não está botando na conta todo o impacto que ele gera no meio ambiente, todo o prejuízo que ele está gerando. Se esse impacto tivesse estivesse no custo dele, no preço final dele ali, com certeza ele seria mais caro do que o composto. Os mecanismos aí que o mundo está pensando, né, é tributar os produtos pelo carbono emitido. Então, hoje você tem como pegar qualquer produto, qualquer coisa que seja produzida, qualquer coisa mesmo, né, que seja produzida, desde um gênero alimentício a um mais sofisticado eletrônico, ou avião, ou carro, né, e calcular quanto emitiu para produzir aquilo, né. Então, a ideia para forçar essa transição é criar esse mercado de carbono no qual você quer produzir, você quer mandar para o aterro, não tem problema, mas custa 200% a mais o aterro, você tributa o aterro, né? Você tributa a destinação incorreta, para que haja esse equilíbrio, né? Quantas vezes a gente acompanha a história de todas as empresas de compostagem, né, no Brasil, quanto é difícil competir com o aterro, né, com a destinação incorreta, absurdamente incorreta, né? Então, talvez se esses custos fossem mais palatáveis, você teria crescido 10 vezes mais, 20 vezes mais, ou 30 vezes mais. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Né? Você também deve concordar comigo. Né? Com certeza, então, porque o imposto que a gente paga é o mesmo imposto que um aterro sanitário paga, o imposto que uma empresa de reciclagem paga também é o mesmo, e o impacto que os dois geram é completamente diferente um do outro. E gera muito mais empregos, então, ou seja, a era da economia circular chegou, nós estamos inseridos no ciclo biológico, que é muito pouco debatido ainda, né? O Brasil é um país de commodities agrícolas, né? Eu vou dar um número um pouco assustador para você agora, mas, por exemplo, né, o Brasil produz 54 milhões de toneladas de milho por ano, que a gente exporta para alimentar a galinha na Ásia. A gente exporta um commodity que a gente não agrega valor. Né? Se a gente pegasse 13 milhões de toneladas desse milho, aí, 20% desse milho, você faria bioplástico compostável para tudo no Brasil. Você substituiria integralmente todos, entendeu? Então, é uma coisa muito estranha que realmente nos coloca numa situação de perda constante de competitividade, etc. E tal. E a nossa situação é tão grave que nenhum player do mundo inteiro tem interesse de vir para o Brasil nessa confusão nossa aqui. Então, nós ainda vamos sofrer até que a gente tenha um país que tem uma política industrial atrelada às metas ambientais, né? Atrelada realmente aos compromissos globais, né? E tudo mais. Né? A Chayane perguntou se a gente tem algum incentivo fiscal, né? Não tem nenhum incentivo fiscal, Não tem. É a mesma então, e isso, Chayane, é mais difícil ainda, porque, infelizmente, os estados e a própria federação, ela não tem interesse ela precisa aumentar a arrecadação, é uma coisa que eu nem batalho mais sobre isso. Eu acho que a ideia de tributar carbono, tributar uma destinação incorreta, né, mensurar os impactos, esse eu acho o grande caminho, ao contrário do subsídio. O subsídio, ele às vezes não ajuda também numa questão de competitividade global, né? Então, mas sem dúvidas, né? Aqui está evoluindo muito. Florianópolis agora vai começar a pagar por serviços ambientais.
vai pagar desde catadores, né, por tonelada triada, vai pagar para empreendedores comunitários de compostagem, o mesmo valor que ela paga para o aterro, aqui em Florianópolis é R$ 156 por tonelada, vai pagar outro valor adicional se tiver a coleta, e também a prefeitura também vai pagar para empresas como a Ciclo Orgânico, aqui, que existem aqui em Florianópolis, né? E assim, ela não vai gastar mais, ela vai gastar menos, né? E vai gerar todo o impacto socioambiental dentro da cidade, né? Enorme, né? E assim, isso está atrelado com um programa grande de agricultura orgânica, de hortas urbanas, né? Também. Né? Pois é. Ô, João, queria mostrar aqui um pouquinho. Separou a câmera para mostrar. São alguns itens que a gente tirou de madeira, de madeira, na verdade, mas que dá para mostrar bastante coisa, né? Realmente, né? Que são mais preocupantes quando a gente fala de material de construção, por exemplo, um faqueiro, eu sei que vocês já fizeram, né? Um faqueiro. As colherinhas de chá. Interessante. A gente vai descascando. Eu perdi seu áudio, estou perdendo o seu áudio, Lucas. Muita gente vai descascando a verdura ali na pia e às vezes deixa no fundo da pia talher, e acaba que o talher vai indo para compostagem. Então é bastante talher que aparece. Mostra mais coisas. Legal mostrar a tábua, vem uma tábua de madeira inteira na compostagem. Essa sim é compostável, né? Mas aí tem aquela diferença, ela vai demorar alguns ciclos de compostagem até então, se fazer. Eu não sei se você conhece o Grupo Vida lá no Rio Grande do Sul, rapaz, é uma usina de compostagem de milhões de toneladas, é a maior do Brasil, né? Eles trabalham para a indústria de papel e celulose, então, compostagem de casca de pinos é 18 meses. Então, essa é ideal para compostar essa escova de bambu junto com casca de pinos, cara, entendeu? A gente usa bastante poda triturada, né? O cavaco de madeira é um que demora bastante tempo e ele vai recirculando junto com a tábua de madeira, vai recirculando junto com a casca. Mas e as cerdas dessa escova, do que são? Essa eu não sei. Eu acho que é de carvão ativado, tem alguma coisa, alguma fibra vegetal. Tem algumas que a gente vê isso na... muitas que eu vi por aí, né, tem o cabo, né, de bambu, mas não tem as cerdas compostáveis. Essa aqui, no caso, a gente não sabe, né? Mas... Provavelmente não provavelmente não. Provavelmente não. Tem outros itens bacanas da gente mostrar. Muita gente pergunta pra gente do coco. O coco a gente não tritura, mas ele entra e sai na compostagem. Demora um tempão, mas vira. A ostra é um que vai se decompor, mas em quanto tempo a gente não sabe. Vai passar por alguns ciclos ali da compostagem. Lucas, eu vou te mandar um link. Tem uma empresa na Flórida especializada em compostagem de casca de ostra. Tem uma técnica. Tem uma técnica. Pô, bacana. No nosso caso, a gente recebe bem pouquinho. É uma ostra ou outra que vem no meio. Eu vim em Nova York, uma empresa que eles tinham um projeto de recolher 1 bilhão de ostras por ano lá de casca. Trituravam e colocavam no meio da pia. E aí traz uma série de minerais ali dentro da ostra, que é super interessante. Agora tem uma dica bacana para quem composta, esse aqui, ó. Esse aqui pra gente é o maior dos vilões, assim. Se você quiser o fitilho que amarra a verdura. Muita gente esquece do fitilho. Um outro que a gente não trouxe bacana, mas acho que dá para dar uma olhada. É o adesivo da fruta. Ninguém lembra do adesivo da fruta. Então, não, já está produzido, está aqui em cima da mesa os adesivos, né?
não me preparei para mostrar nada disso para você, mas a gente já desenvolveu, né? Isso aí tá pronto. É que realmente, Lucas, não dá para fazer tudo. A Ueco é uma empresa pequena, é uma empresa que ela se desenvolveu com recursos próprios, né? Não tem investidores, não. Então, a gente também se beneficiou de alguns prêmios também, como você, que impulsionaram. E as coisas vieram, alguns projetos que a gente se envolveu, mas não dá para fazer tudo. Mas, Você, sem dúvida, o fitilho também tem solução, tá? Para isso, já é um produto comum, fora do Brasil, como fita durex também, tipo fita durex, né? Fitas adesivas. o A fitilho, verdade, cara, tem tudo. o fitilho é uma boa solução ao sisal, né? O sisal faz o mesmo papel que A mesma coisa, né? Por que dar ênfase nisso aí? É uma loucura, cara. E realmente é uma situação. E que eu vejo que vai demorar, eu diria para você, ainda algumas décadas. Eu não vejo a indústria se movimentando rapidamente, Lucas. O fato é que, enquanto a indústria da compostagem não crescer, é uma grande barreira para o desenvolvimento da indústria de bioplásticos compostáveis. Porque enquanto não existir essa maneira de destinação corrente mesmo, né, não faz sentido você investir numa embalagem compostável se ela não vai compostar, né? Então é todo um esforço. Existe, sim, né, porque você acaba, por tabela, promovendo que essa indústria nasça, porque senão fica o ovo e a galinha, né? Então, o que vem primeiro? Vão esperar ter compostagem à vontade para trazer os materiais. Nós temos que educar que os materiais existem, que os materiais podem ser produzidos, que eles podem ser produzidos de maneira competitiva, que eles precisam ganhar escala, eles precisam ser apoiados, eles precisam ser incentivados. Então, todo consumidor que compra nosso produto, que investe no nosso produto, ele está, por tabela, impulsionando uma indústria de caráter sustentável no país, né? Seria o papel também das compras públicas também, né? E do mesmo coisa os serviços também, porque o nosso equilíbrio econômico vem da combinação, né, de produção e de serviços, né? Então, e a gente tem espaço para absorver muita mão de obra aí. Está todo mundo sabendo que os empregos vão mudar, muitos empregos vão deixar de existir, muitas atividades, e nós, especificamente nós, nas nossas áreas complementares, nós podemos absorver, nós temos condições de ter um papel. Basta que, né, realmente a legislação, né, nós estamos dependendo de prefeitos, nós estamos dependendo de governadores, nós estamos dependendo de presidente, de governo no país que direcione essas coisas, que promova a mudança. Porque nós vamos ser ícones, né? Eu tenho certeza que a Ciclo Orgânico já fez nascer pelo menos aí umas 30, 40 filhotes aí pelo Brasil que se inspiraram aí, talvez, né? Posso... Hã? são muito poucos municípios que Perdi você, Lucas. Como? Não ouvi. Agora sim. Ouviu? Foi mal, acho que o dedo no microfone. Mas o Vinícius perguntou isso, né? São poucos os municípios que compostam, mas a nossa esperança é isso. São mais empresas como o Ciclo Orgânico. Tomara que mais empresas surjam para a gente conseguir, de fato, resolver um problema tão grande, né? Quando a gente fala em 50% do resíduo como orgânico, haja empresa de compostagem para dar conta de tudo. Mas o que dá Já mais não. esperança é ver a quantidade de pessoas engajadas e interessadas no tema, né? E ver que o Não, movimento da ó, compostagem está crescendo. é fácil fazer a conta, Lucas, mas depois você me conta se você tem essa percepção que você já inspirou uns 40, uns 40, mas o fato é que o Brasil tem em torno mais ou menos de 40 a 50 milhões de toneladas de resíduos orgânicos compostáveis urbanos, né? O Brasil tem em torno de 550 milhões de toneladas de resíduos orgânicos
da agricultura. Né? É gigantesco, né? Tanto que as grandes usinas de compostagem são da indústria. Né? A indústria de papel e celulose, todas elas têm. A indústria de cana, todas elas têm sua compostagem. Muitas indústrias têm sua própria compostagem. Agora, os resíduos urbanos, dá para estimar que precisaria o Brasil basicamente de umas 10 mil ciclo-orgânicos. Entendeu? Entendi. Você chegando aí nessa taxa de 50 toneladas por mês, né, a gente precisa de 10 mil ciclo-orgânicos no Brasil. 10 mil. Você já fez nascer 40. Entendeu? Então, É tem isso. muita coisa. É. Ô, João, a gente tá chegando no final da live, né? Faltam 5 minutos. De antemão, eu queria agradecer pra caramba a oportunidade, cara, de você ter aceitado e falado um pouco pra Ai, gente. que é isso? Não. Teve um montão de perguntas, né? Acho que tem pergunta aí para mais umas 3 lives. É, mas eu queria te agradecer mesmo, assim, o teu trabalho é fantástico. A sacolinha, para quem não conhece, a gente fala, cara, é a única sacolinha que eu vi que é 100% compostável, a gente confia e acredita mesmo, recomenda, porque é isso, a gente bota na composteira e ela se desfaz completamente muito rápido, né? E tem um baita papel ali no processo de separação, né? Incentiva que mais pessoas estejam compostando, né? Eu acho que Então, Lucas, eu também não quero perder de deixar de eu agradecer, né, ao Eco, nosso time, agradecer você, cara, agradecer tantas oportunidades aí que nós estamos tendo de trabalhar juntos. Sempre você está nos chamando, a gente está sempre desenhando. E por favor, vamos criar juntos, vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos aumentar a nossa escala. A gente tem muito para contribuir, né? E deixo basicamente até uma coisa que talvez fosse muito importante alguém ter um papel, uma liderança, porque a indústria da compostagem no Brasil, ela não tem uma associação de classe, não tem uma entidade de classe que representa. É um setor ainda que precisa se organizar, que nem eu te falei, nós tivemos lá no Congresso, lá nos Estados Unidos, uma associação da indústria de compostagem lá, são 4.700 empresas na associação. Agora, se a gente não vai ter, o setor precisa de uma interlocução com o governo. Isso também é um problema da indústria de bioplástico também, que tem que se unir para procurar essa interlocução, para que a gente venha a ter políticas públicas direcionadas para a sustentabilidade de verdade, né, cara? com certeza. Vai. Então, você como ajudou a criar muita gente, aí você podia encabeçar, quem sabe, um movimento de reunir todo mundo e entender a demanda do setor, para que o setor se organize e possa aparecer. É um dos poucos setores da indústria que não tem uma entidade de classe que representa, que possa fazer interlocução mesmo, né, com o poder público e com a sociedade, lógico. Eu acho que esse é o caminho, acho que esse é o caminho. A nossa vontade é essa, né? Tudo bem que no dia a dia ali, né, na correria de operação é difícil a gente ter tempo para fazer Uhum. esse tipo de articulação. Mas sempre quando a gente recebe dúvida, recebe e-mail de pessoal que começou um negócio de compostagem e está enfrentando dificuldade, a gente faz o máximo para ajudar e apoiar, porque o que a gente Entendo. acredita é isso, né? Quanto mais gente fazendo compostagem, eu acho que o movimento da compostagem vem na frente, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Aí precisa de gente apaixonada aí por compostagem para fazer se tornar uma realidade. Nós já, digamos assim, já muito, não conseguimos mais nem pensar em sair desse esforço, né? Então, para nós, não é só produzir os produtos, né? Nem os materiais. É realmente esse esforço junto com a compostagem, né? Para a gente ter esses resultados que a sociedade precisa, né? Que o planeta precisa. Com certeza. João, te agradecer mais uma vez, dizer que a live Mas, vai ficar gravada e é isso, tamo junto. Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que participou e até a muito próxima. obrigado também a todos, um grande abraço, boa noite. Valeu, João. Até mais. Valeu.